Estamos encaminhando aí para a nossa última e tão importante oficina, que são as pessoas que também cuidam diariamente aí dos nossos filhos, nossas crianças, adolescentes e os adultos já com CDG. Temos algum material para compartilhar, Raquel? Só para eu saber se eu já posso fazer a apresentação? Não, não temos. Pode já fazer na apresentação, Steli. Tá certo, ótimo. Então essa é a nossa vamos começar, essa é a nossa última oficina do dia. O tema dessa oficina é apoios multidisciplinares com pessoas para pessoas com deficiência. O objetivo dessa oficina é apresentar a importância dos profissionais que têm esse trabalho multidisciplinar nas terapias e no cuidado das pessoas com CDG. Eu quero lembrar que o tempo dessa oficina é de 50 minutos e para fins de organização a gente vai avisar então quando tiver faltando 10 minutos para o término. E essa oficina quem vai estar conduzindo é a mãe Tati, que estava ali com o Arthur, né, Tati? Já está a postos? Vai estar conduzindo e vai estar fazendo a apresentação então dos profissionais. Aqui vocês podem ver que a gente é mãe, cerimonialista, participante da oficina, organizadora, então tá todo mundo junto aí, mas a gente está fazendo o nosso possível para entregar um conteúdo e contando com esses profissionais maravilhosos que nos ajudam tanto no dia a dia como em todos os seminários que atendem nossas crianças e estamos trabalhando firme aí para cada vez mais dar melhores condições de vida para as nossas pessoas com CDG. Tati, contigo, pode apresentar os profissionais. Oi, gente. Vou começar apresentando todos eles, tá? Com a formação, e depois eu vou direcionar, optei pela ordem alfabética, né? Para cada um, para estar passando as informações que eu preparei para vocês. Nós estamos com a presença da Adriana Nurá. Ela é pedagoga formada pela Universidade Estadual de Minas Gerais, pós-graduada em Pedagogia Empresarial, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Psicomotricidade, terapeuta em D4Time pelo ICDI, screener de transtornos neurovisuais pelos Olhos de Belo Horizonte, coautora de livros e artigos sobre autismo e atualmente trabalha como psicopedagoga na Unimed Campus e neuropsicopedagoga da clínica. Em seguida, nós temos a Elaine Reis Antunes da Rocha. Ela é terapeuta ocupacional há 22 anos, formada pela Faculdade do Centro Universitário Monte Serrat, em Santos, São Paulo. Tem o curso Conceito Boba de Tratamento Neuroevolutivo, no Centro de Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a UniFMU. Pós-graduação em Neuropsicologia e Integradas Espíritas em Curitiba. Pós-graduação também em Terapia Ocupacional, na Reabilitação, Neuropediatria e na Cortou seu Unifor... áudio, tá, Tati? Oi? Meu áudio tá ruim? Agora voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Continuando. Parei na neuropediatria, né? Pelo Centro Universitário do Governador Osanam, Isso mesmo. em Minas Gerais. Vamos também estar contando com a participação da Lorena Souza. Ela é graduada em fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, em neurociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Formação no conceito neuroevolutivo em Bobat pela Abradimini. Formação em treinamentos intensivos do PED-ASUT, TERASUT e Dynamic Movement Intervention. Formação em treinamento locomotor e instrutora de Chantala. E, para finalizar, temos o Wesley Rick Guares, graduado na FADEP, atualmente Unidep, em terapia CME, nível 3, e atende o método desde 2018. E uma curiosidade, o Wesley, ele atende 2 crianças CDGs, que para a gente, né, é difícil encontrar profissionais que consigam 2 no mesmo estado, assim, às vezes é bem difícil. Ele vai também pelo método Cuevas-Medec.
Bom, eu gostaria de começar com a Adriana. A Adriana está aí? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, Oi, oi. estamos. Áudio? Oi, Adriana, muito obrigada por você estar comparecendo aqui com a gente. E a perguntinha que eu gostaria de estar fazendo a você, para você estar falando melhor sobre, é como o neuropsicopedagogo pode contribuir para o desenvolvimento e a qualidade de vida de pessoas com CDG em diferentes fases da vida. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite de estar participando aqui, é uma honra, né? E dentro da minha área, a neuropsicopedagogia, geralmente nós começamos fazendo uma avaliação para ver as diferentes abordagens terapêuticas que possamos fazer. Devido às necessidades específicas, né, das crianças, no caso do Arthur, né, que tem CDG, então eu procuro estar avaliando qual o desenvolvimento cognitivo que ele está apresentando, né, e a partir daí promover estratégias que possam auxiliar no seu desenvolvimento. E aí, no caso, não só a parte cognitiva, mas emocional, respeitando também suas limitações e vendo quais são as suas potencialidades, aquilo que ele consegue realizar, e a gente procura expandir essas habilidades e esses conhecimentos, adaptando sempre o material, tudo de acordo com aquilo que ele apresenta, e principalmente observando quais são as respostas que ele me dá, quais são os objetivos que eu quero alcançar e se ele tem me correspondido ou não, né, me fazendo reavaliar constantemente a minha prática. É isso. Deram para me ouvir? Sim, Oi, ouvimos bem. Talvez a Tati está sem áudio. Tati? o meu áudio está um pouquinho ruim agora. Acho que a bateria do fone tá, tá ficando baixa. Segunda pergunta, Adriana, quais são os principais objetivos terapêuticos e como eles são adaptados às particularidades de cada paciente? Primeiramente, no caso, né, vou falar mais a realidade, principalmente do Arthur, com quem eu trabalho diretamente. Eu observo quais são as habilidades que ele tem, né? E comparo com, por exemplo, com o nível escolar também que ele está. Vejo quais são os objetivos que ele consegue alcançar, que ele já domina ou não, e quais eu posso estar expandindo e como vou fazê-lo. Então, essas abordagens, elas se tornam, me auxiliam na elaboração do meu plano terapêutico, e a partir daí eu entro em contato, eu procuro manter esse contato principalmente direto com a escola, porque como a minha área é mais na questão da aprendizagem, eu entro para nós estarmos montando esse plano, né, de intervenção com ele também dentro da escola, para juntos estarmos desenvolvendo as habilidades do Arthur. Então, por exemplo, ele tem algumas restrições motoras, então aí a gente já limita algumas situações que vamos trabalhar, mas em compensação não nos impede de estar desenvolvendo outras, né? E respeitando também aquilo que ele consegue estar demonstrando, né? Como resposta aos trabalhos que nós fazemos. Então, é uma constante avaliação, observação e tentativas de estar obtendo respostas mais seguras e buscando sempre autonomia, né, dele para estar realizando as atividades propostas. Complementando, inclusive, o que foi falado anteriormente na outra oficina, né? A autonomia é tudo que a gente mais busca Uhum. para os nossos filhos, né? Para eles terem a maior possibilidade de ganhos e desenvolvimento possível junto com vocês. É exatamente
é esse o caminho. Só um Eu minutinho. também gosto, tá, de estar associado a um trabalho assim que envolva, né, onde haja uma correspondência entre tanto minha quanto do Arthur, né, principalmente dentro de um engajamento onde eu busco através daquilo que lhe agrada e que eu consiga manter o máximo de atenção dele comigo, para aquilo estar sendo ampliado e desenvolvido. Então, através dessa motivação, eu consigo mais engajamento dele, eu consigo mais tempo de atenção e, consequentemente, há um desenvolvimento melhor. Mesmo que ele não seja uma criança verbal, mas ele consegue expressar-se de várias formas, né? Através do olhar, da expressão facial, de gestos, às vezes a movimentação da mão ou do corpo. Então, isso tudo é levado em conta e principalmente usado como fonte de comunicação, né? E também de auxiliar nas minhas autoavaliações do que foi feito e do que deva ser feito também, né? Isso que eu acho muito importante. Então, essa questão de criar um ambiente prazeroso é uma das questões que eu prezo muito e eu acho que são importantes para que não seja algo maçante e que eu não faça da sessão algo que para ele seja, assim, estressante, né? Que a gente consiga desenvolver, trabalhar essa autonomia e que ele o faça com motivação também, principalmente. Muitos pais relataram aqui que tem essa dificuldade da criança estar se mantendo atenta, querendo permanecer naquela atividade proposta e realmente trazendo esse ambiente mais acolhedor, entendendo melhor como cada criança funciona, né? No caso, o Arthur, realmente acho que faz toda a diferença e é o que faz ele estar na evolução, como a gente consegue observar que ele está. Isso é muito, muito bom mesmo. Eu acho que todos nós estamos aqui, que é justamente para um único propósito, que é ver a criança chegando no seu potencial máximo, na sua evolução. Cada pequena conquista é muito vibrada por todas nós, isso é sem sombra de dúvidas. Quanto para outros, um simples sentar, né? Pode parecer para o outro uma coisa básica, mas para a gente, no caso, até falando pelo meu filho, foi muito difícil. Não faz muito tempo que ele consegue sustentar, sentado, bonitinho, rodar no próprio eixo, e isso faz muita diferença. A gente vibra por cada pequena coisa, e isso é muito bom mesmo, tá presenciando e vivenciando isso a cada dia. Eu vou passar a palavra agora para Elaine, ela se encontra. Muito obrigada, viu, Adriana, pela sua participação e a disponibilidade de estar participando com a gente. Oi, boa tarde. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo. Por ter vindo. Como terapeuta ocupacional, né, você já está há 22 anos no mercado, tem experiência também com um dos nossos CDGs. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como a terapia ocupacional pode promover maior independência e funcionalidade na rotina das pessoas com CDG. Você poderia falar para a gente um pouquinho? Sim. Boa tarde a todos. Eu atendo o Vicente, né, filho da Juliana. Já comecei a atender com ele na época da pandemia, quando liberaram as terapias para a gente pro domiciliar. E quando eu comecei a atender o Vicente estava começando a sentar, e só que ele só conseguia sentar sem apoio, né? Então, tinha que sempre estar posturando ele, tinha que estar sempre preparando materiais, tinha que sempre estar preservando a parte motora dele e para que ele venha a ter autonomia. Eu lembro que no primeiro dia, a primeira coisa que os pais me pediram era a dificuldade de escovar os dentes, porque o Vicente, ele até hoje tem, porém está bem melhor,
a alteração sensorial tátil e auditiva. Então, quando eu colocava a escova de dente na boca, tudo, ele se desorganizava inteiro e também tinha a parte reflexa dele, né? Aí a gente foi trabalhando várias coisas sobre a parte sensorial e em conjunto a motora, e através do lúdico, né? Isso é com qualquer paciente que seja criança, a gente trabalha sempre através do lúdico, o aprendizado da pinça, da coordenação motora, para que às vezes assim as pessoas perguntam, mas por que você está fazendo uma brincadeira de passar argola? Por que você está fazendo de equilíbrio, de pinça, onde ele vai estar equilibrando as coisas? Para que você está fazendo ele jogar a bola? Tudo tem uma função, né? O terapeuta ocupacional, ele trabalha com a autonomia, né? Os treinos de todas as AVDs. Aí dentro das AVDs tem a básica, né? Que é comer, vestir comer, vestir e fazer a tua higiene. Há instrumentais, que são você conseguir ter um autocuidado, então preparar algum alimento, conseguir lidar com a parte de medicamentosa, atender um telefone, coisas instrumentais do teu dia a dia. Aí tem a do lazer, tem a do trabalho, tem a escolar, tem várias outras subclasses dentro das AVDs. E com o Vi, eu hoje tenho uma fotinho aí dele, o sensorial dele está bem melhor. Nessas fotinhos eu coloquei mais AVD, a mãe dele me autorizou, antes de tudo eu mandei para a Ju, e a do vaso sanitário foi até a Ju, falou, podia mostrar, porque foi uma além do escovar os dentes, foi uma das grandes dificuldades o desfraude, mas depois que o Vi entendeu o desfraude, ele só voa. Hoje ele pede, ele vai, a gente vai começar a fazer a parte de tentar se limpar. A Ju está fazendo toda a parte de adaptação da casa, né? Porque a gente tem que adaptar não só o mobiliário, mas sim também a parte estrutural da casa, que é importante. Isso, um terapeuta ocupacional, em conjunto com o físio, é bem importante estar trabalhando, né? E hoje o Vi está ali, ó. A gente está nas duas primeiras fotos em cima. Uma ele está preparando o leite dele, o chá dele, desculpa, que ele gosta de adoçar com mel, e ele está mexendo no mel, tudo bonitinho. E do lado ele está picando com faca mesmo a parte de fazer uma vitamina. Embaixo são de altos cuidados de higiene, aonde ele está escovando os dentes. Hoje ele gosta muito, já superou essa parte sensorial toda da boca, ele gosta muito, e a independência dele dentro do banheiro. O Vicente, quando a gente fez o desfraude, eu também participei bastante dentro da escola. Ele é um paciente que eu atendi por muitas vezes dentro da escola. Aqui em Blumenau, a gente tem uma parceria, uma liberdade boa, né, com a parte educacional. Né? Então, assim, é bem importante ressaltar isso. Não são em todos os lugares, nem todas as escolas, mas aqui em Blumenau, com as escolas do Vicente, eu sempre tive muita abertura. É isso? Muito obrigada, Elaine, por dividir com a gente a experiência com o Vicente. Muito lindas as fotinhas dele, é muito legal acompanhar esse trabalho de vocês, que é muito bonito. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Lorena. Lorena Souza, fisioterapeuta. Tá por aí, Lorena? Oi, sim. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço aqui de fala nesse seminário tão importante e significativo para todos, enquanto profissionais e enquanto família. Agradeço também a Tatiana por ser essa parceira aí durante as terapias, como família. E em relação às perguntas, como fisioterapeuta, é fundamental compreender que a CDG afeta, né, várias funções do organismo, inclusive o sistema neuromuscular, onde o fisioterapeuta vai atuar de uma forma mais geral, assim, né? E isso impacta diretamente o desenvolvimento motor da criança desde os primeiros meses de vida. Então, nosso papel, nossa contribuição
é atuar de forma precoce, contínua, individualizada, promovendo o máximo de funcionalidade para essas crianças, né? Estou falando de um modo geral, porque em cada fase da vida a fisioterapia vai atuar com funcionalidade, movimento e autonomia, independente aí dos comprometimentos e das limitações. Então, eu acho que esse trio faz toda a diferença dentro do cenário da fisioterapia. Funcionalidade, trabalhar com função, o movimento, né, lógico, e a autonomia. Então, na fase infantil, dividindo assim, né, em 3 fases, muito resumidamente, claro, na fase infantil, né, nos primeiros meses, assim, estimular o desenvolvimento motor global é o nosso papel, o controle de cabeça, o rolar, todas essas fases aí iniciais do desenvolvimento infantil e as formas de locomoção em geral. E a partir daí a gente vai refinando, né, porque a gente não deixa uma coisa para alcançar a outra, nem espera que uma coisa aconteça, fica ali, né, esperando para que outra possa ser treinada, né? Então a gente vai refinando. E aí, a partir do momento que a gente entra em fase pré-escolar, por exemplo, aprimorar, né, essas habilidades motoras finas e grossas, favorecer a independência nas atividades de vida diária, no brincar, nas atividades em grupo, promover a interação, a participação por meio do movimento, por meio do brincar, nas atividades adaptadas, se forem necessárias adaptações. E em relação à fase adulta, né, dividindo assim a adolescência e fase adulta, nosso papel aí primordial é a manutenção e a otimização dessas capacidades motoras já adquiridas. Então, prevenção de encurtamentos musculares, desvios posturais, é muito importante ter esse olhar na fase de adolescência e fase adulta, porque tanto crianças típicas quanto atípicas, elas tendem a ter um desvio postural devido a mudanças mesmo hormonais e de crescimento. Então, a gente precisa ter um olhar refinado, voltado para essa abordagem de postura, como escoliose, por exemplo, nessa fase aí de adolescência, fase adulta. Promoção da autoestima e de autonomia, mais uma vez autonomia, então a gente não deixa, né, não faz só autonomia lá no início, essa autonomia ela vai seguindo em diferentes fases da vida. E também pensar em adaptações, se for necessário, né, para iniciar um esporte, uma academia, e pensar sempre que em cada fase da vida precisa existir a saída do ambiente clínico e avançar para o ambiente do contexto de vida real. Em todas as fases da vida de crianças com CDG, é importante que tenhamos esse olhar como terapeuta infantil, não só como fisioterapeuta aqui abordando todos, né, os terapeutas infantis. Então, pensar que todo o avanço que a gente tem em um ambiente padronizado, que é o ambiente da clínica, quando o paciente está lá comigo, ele precisa levar isso para a vida diária, para o contexto real. Quais são esses contextos reais? Escola, casa, comunidade. Então, o que acontece dentro do ambiente clínico precisa ter ganhos que vão refletir nessa abordagem de vida fora do contexto padronizado, que é o contexto clínico. E pensando em relação aos principais objetivos terapêuticos, né, dentro da fisioterapia, eu acho que o principal objetivo é atuar com base na potencialidade de cada criança e não apenas na limitação. Então, a gente deve ter um olhar para conseguir, né, enxergar as potencialidades e não só ficar listando as limitações. Ah, porque não tem controle de cabeça, porque não senta ainda, então eu não vou treinar isso porque eu me limito. Não. Algum potencial essa criança tem para que você possa emergir em outras fases, em outras habilidades que ela possa vir a alcançar essa fase que ela está em atraso, né? Então, de forma geral, os objetivos da fisioterapia para crianças com CDG precisam incluir funcionalidade. Eu sempre falo que precisa ter um porquê e um para quê. Tem que fazer sentido para a criança, para a família, e não só para o terapeuta que está com aquela criança. Não é porque eu quero que ela ande, que talvez a família também vai querer isso. Tem que ter um porquê. Por que eu quero que ela troque passo? Por que eu quero que ela fique sentada? Por que eu quero que ela controle uma cabeça? Por que eu quero que ela role? Então, isso precisa ter um porquê, não só para mim como terapeuta, mas para a família também. Precisa ter um objetivo funcional, tem que fazer sentido. Então, buscar que a criança atinja o seu maior potencial, seu maior nível de autonomia nas atividades de vida diária, como sentar sozinha,
brincar, comer, isso é um dos objetivos, são, né, os objetivos principais relacionados à fisioterapia. Além também, né, do se locomover de forma independente. Como terapeuta, eu sei que essa fase é uma fase de extrema angústia e também expectativa para vocês familiares, né? Então, eu tenho também um ponto a dizer que locomoção, ela não só pode ser feita uma locomoção independente, ela também pode ser adaptada. Então, se a criança necessitar de uma cadeira, de um andador, isso também é uma forma de locomoção, ela está indo e vindo, ela tem esse direito, e também importa, como todas as outras formas de locomoção. É isso, gente. Muito legal. Nossa, Lorena, muito obrigada pela sua contribuição. Não tenho palavras para agradecer, você é maravilhosa com meu filho. Só agradecimento mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou estar passando agora a palavra para o Wesley, que ele tem a metodologia do Cuevas, que algumas pessoas, não sei se todas, ouviram falar sobre. Você poderia falar um pouquinho sobre a metodologia que você usa? Boa tarde a todos. Com certeza estão ouvindo bem, estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ótimo, Wesley. Perfeito. Então, como já foi citado pela colega, né, nós precisamos sempre buscar o alto potencial, né, do cérebro da criança. Como já foi falado pela Tati, eu atendo dois pacientes com CDG. Uma é a Francesca, aqui de Pato Branco mesmo. Eu atendo ela desde 2022. O outro paciente é o Vicente, que eu comecei atendendo no ano passado em Blumenau. Então, até ali foi falado que eu atendo duas crianças no mesmo estado, mas não, eu vou até Blumenau e realizo atendimentos em Pato Branco também. Aí vocês podem ver um videozinho da Francesca. Esse é um vídeo mais atual da Francesca, ela está realizando um exercício mais dinâmico de passos. Hoje a Francesca já tem marcha livre, já tem já desenvolveu marcha livre. E eu escolhi esse exercício justamente porque esse exercício era um desafio para mim, né, para a pessoa Wesley, além de ser para a Francesca. E tanto que existe uma comemoração ao final do vídeo, porque tem todo o contexto, enfim. Eu gostaria que você mostrasse o outro vídeo da Francesca também, para mostrar ali como foi o início, né, falando na individualidade do paciente. A Francesca teve um início bem precoce, né? A Francesca iniciou suas terapias aos, aos 4 meses de vida, a terapia CME, e mostra. Ó, aí é um exercício que ela falhou. Eu gostaria de mostrar também que nem todos os exercícios CME saem como previsto, né? E às vezes os pais acabam se frustrando, mas aí, o ideal do método é justamente fazer o quê? Provocar o cérebro, né? Expor o cérebro à gravidade, provocar reações, provocar novas funções motoras, e com essas novas conexões, com essas novas funções motoras, a gente traz as pegas progressivamente distais, que aí no início a gente está falando de uma pega em coxas, né? E aí no último vídeo ela está fazendo uma pega por tornozelo. E hoje, né, ela já faz exercícios livres, né? Totalmente livres. E só que também existe o contraponto no CME, porque o pessoal sempre pergunta: você pode atender somente de maneira precoce? Não, que para mim é o caso do Vicente, que é um grande desafio. Que se você puder colocar o vídeo dele ali para mim, é uma criança que chegou até mim já, realizava CME e tudo mais, mas ele é uma criança que chegou até mim grande. Então, a gama de exercícios ela é diminuída, mas existem exercícios muito efetivos para crianças grandes, né? Se tu puder pôr o vídeo do Vicente para mim, por favor, Tatiana. Estamos tentando aqui. Só um minutinho, Tudo por bem. favor. Ele é um pouquinho grande esse vídeo, eu acabei não cortando ele, mas deixa eu só ver aqui minha colinha. A gente pode falar muito sobre a individualidade de cada paciente. E a tomada de decisão na terapia, ela é dada, assim como qualquer outro método terapêutico, a partir da avaliação. O método CME, ele tem por objetivo alcançar 16 meses de idade motora.
ou seja, uma criança que anda independente, sobe degraus, sobe rampas, desce, pula, e a partir da tomada da avaliação, a gente vai ter uma tomada de conduta, um programa de tratamento que com exercícios propriamente ditos, exercícios propriamente aplicados para aquela criança, para aquele quadro, para aquela pontuação motora. Eu acho que o vídeo do Vicente não vai rolar, né? O Wesley tentou aqui, mas infelizmente ele está pesado e não estamos conseguindo. Peço até Certo. desculpas por isso. Certo. Mas em base a isso, o método CME é um método que busca expor a criança à gravidade, com o mínimo possível de apoios externos. Então, eu faço vetores através da minha mão, eu não dou apoio para a criança, e com esses vetores eu verticalizo a criança e ela me dá respostas, né? Não necessariamente respostas positivas, respostas que eu espero, mas ela me dá respostas. E daí, sendo essas positivas ou não, a gente vê se continua nesse ideal de exercícios ou troca para um outro ideal de exercícios. Eu posso ir respondendo as questões ali do chat já ou ainda não? A gente estava até falando isso aqui no nosso grupo, que a gente estava deixando para depois, mas estão bem direcionadas para o teu método, então eu acho que dá para a gente já responder, né? Estão perguntando qual é a principal diferença do Cuevas e do Bobat, se você puder responder, e se o CME pode ser feito junto com o método Bobat, por exemplo. Certo. Aqui. Então, assim, o método CME, ele vai, como já foi dito, ele é um método provocador, certo? Eu não posso falar muito sobre o Bobat porque eu não tenho formação, né? As colegas que têm formação vão poder falar muito melhor do que eu, porque tem a, a teoria e a prática do Bobat. Mas ao que eu sei do Bobat, o Bobat é um método de posicionamento facilitador. E o CME, ele vem sendo um método provocador. Então, o Bobat atua numa via e o CME atua em outra via, certo? Né, não estou aqui para entrar em mérito, né, o que é melhor, o que é pior, não é essa a questão. A questão é que o CME acredita que o método provocador não pode ser trabalhado junto com o facilitador. Por quê? Porque um vai em contraponto do outro. Mas, como eu falei, isso também eu não posso pegar e falar, largar isso aqui para vocês, porque isso pode gerar uma discussão muito grande, e como eu acabei de falar, eu não tenho a formação Bobat, né? Eu não posso falar pelo outro método, né? Eu não vejo grandes problemas, assim, em atuar. O próprio Vicente faz Bobat, né? Enquanto eu estou ausente de Blumenau. E eu consigo ver ali, enquanto eu faço os atendimentos do Vicente, eu consigo ver grandes diferenças nele de um período para o outro. Então, eu, particularmente falando, não vejo grandes problemas, tá? Deixa eu ver a outra Wesley, pergunta. só nessa mesma linha de raciocínio, então esse método provocador que você diz, você está expondo a uma gravidade maior, é isso? Tem menos apoio, é isso? Só para a gente Isso, entender. isso. Expondo a própria força da gravidade, sem apoio, né? Não, não é Só pra... menos apoio. Isso, é Ah, sem sem apoio. apoio, Porque o que entendi. eu faço ali com as mãos não é apoio, é vetor. Então eu coloco a criança em pé, aplico um vetor, eu não estou segurando. Pode ver ali que, por exemplo, no tornozelo, eu não estou travando o tornozelo da criança. Por exemplo, se eu pegar, se ele tem uma pega aqui abaixo de joelhos, eu não estou travando o joelho da criança ali esticadinho. Não, eu aplico aquele vetor e aguardo que ela faça essa extensão. Se ela fizer, eu dou sequência no exercício. Se ela não fizer, eu assumo que escolhi o exercício errado e volto para uma outra gama de exercício. Entendi, ótimo. Será que a colega anterior, Tati, você sabe dizer, ela trabalha com Bobat, de repente, para daí falar, não o que é melhor ou pior, né, mas para falar como seria o método Bobat? Isso, isso. Lorena? Tati, tá... Lorena, não Sim, sei. ela também trabalha com o método Bobat. Oi, Lorena, isso, ótimo. Se você puder falar um pouquinho para a gente, né, você fala do seu e daí a gente consegue entender a diferença. sim. Assim como o colega falou, eu não posso falar sobre o CME porque eu não tenho CME.
mas eu tenho Bobbit. E é como ele falou, né, nessa linha de raciocínio. O conceito Bobbit vem muito da parte neuroevolutiva, centrado, né, nesse tratamento dos distúrbios dos movimentos e da postura. Então, eu acho que uma das principais diferenças, e ele pode me corrigir se eu estiver errada, é essa construção de poder utilizar recursos terapêuticos frente à minha forma de manuseios. Então, no Bobbit, utilizamos bola, rolo, o paciente pode utilizar órtese, pode utilizar um coletinho de postura, né? Tipo, temos vários aí no mercado. O paciente pode utilizar recursos que são facilitadores, assim como os manuseios do Bobbit são facilitadores. E acredito que no CME isso não é muito agregado. Eles utilizam, como o colega falou, outras vertentes para que a criança consiga se manter no alinhamento, né? Acho Exatamente isso que a Lorena falou. No método, nós não usamos nenhum aparato externo. Então, colete postural, existe aquele calçado cujo nome não vou lembrar, mas tem a órtese, as próprias bandagens de Therasut, de Pediasut, enfim. E como vocês podem ver, o Vicente ali, ele está sem uso de nenhum aparato externo. Ele está sentando sobre o próprio eixo de verticalidade. E aí ele está me dando uma resposta. Esse vídeo especificamente é de fevereiro. E para o Vicente, em fevereiro, ainda estava muito difícil ficar de pé. E quando eu retornei para lá em abril, para realizar os atendimentos novamente, o Vicente me deu um momento em que ele ficou 30 segundos em pé e realizou 5 passos livres, algo nesse sentido, 5 ou 4 passos livres. Então a gente consegue ver esse amadurecimento cerebral, essa criação de novas conexões cerebrais ali no caso, né? E uma pergunta que eu não conheço realmente: a criança tem que ter um nível de controle maior para estar no Cuevas? Porque eu tô olhando isso aí, eu tô falando Não. assim, pô. Não. Não, até porque o CME ele pode ser iniciado a partir de 3 meses de vida. O CME ela é uma intervenção precoce. Então, se você pensar numa criança com 3 meses de vida, o controle corporal dela é muito baixo, né? Isso falando numa criança típica e numa criança atípica também. Lógico que numa criança típica você já vai ver atrasos motores e existem exercícios específicos. Eu trouxe aqui exercícios em pé, mas existem exercícios específicos só para a cabeça, só para o sentado, só para o tronco, para transição de troca postural, né, de supinos para sentados, de prono para ajoelhado. Então, cada nível que a criança apresenta de controle, existem níveis de exercícios para provocar melhora nessa criança, para provocar novas funções motoras nessa criança. Ótimo. Ótimo, obrigada, obrigada. A Veridiane está falando do método CME, está perguntando isso? Se ele é feito de modo intensivo? Sim. Mas a modalidade intensiva do método CME, ela é diferente do Therasut. Therasut, se eu não estou enganado, o intensivo são 4 horas, né? A sessão dura 4 horas, alguma coisa assim. 3 horas. 3 horas, né? Então, você tem, no CME, nós realizamos 2 sessões de 45 minutos todos os dias, durante uma semana. Esse é o nosso intensivo. Então, são 10 sessões em uma semana. Pode ser realizado 2 semanas, pode ser realizado. Tem crianças que vão até o Chile com o Ramon, que é o criador do método, que realizam lá, ficam um mês sendo atendidos pelo Ramon, né? Isso vai da variedade da disponibilidade de cada terapeuta, de cada criança, tudo, né? Mas o meu tratamento em Blumenau é uma semana, 2 atendimentos ao dia, todos os dias, 10 atendimentos. Eu sou o nível 3, Raquel. O nível 3 é o nível considerado avançado no método. Acima do meu nível existe só o quarto, que é o instrutor, né? Que hoje nós temos 6 ou 7 no Brasil, se eu não estou enganado. Sim, tem bem poucos, porque agora que o Ramon começou a difundir os formadores pelo mundo, porque ele já tem uma idade avançada, ele precisa que o método seja difundido. A Carol é super minha amiga, inclusive. Mas eu sou nível 3 hoje fazem 1 ano e 6 meses que eu sou nível 3 e faz desde 2018 que eu atuo como terapeuta CME, final de 2018.
Tá ótimo. E daí, agora eu acho que os dois colegas, já que a gente está nesse assunto, podem responder. No painel anterior, foi falado um pouquinho sobre necessidade de pausa da criança, né? E que alguns CDGs, que os CDGs costumam cansar mais. Eu até, inclusive, observo isso na minha filha, sabe? E daí a gente pergunta assim, como distinguir esse choro na terapia? Porque é algo que aparece muito nos nossos grupos, né? A gente sabe que a criança vai acostumando também, mas pensando nisso que foi falado da pausa, né? Como distinguir, assim, a hora de parar, hora de continuar? Como que vocês costumam fazer essa avaliação? Se cada um puder falar um pouquinho da sua visão. Quer seguir, Lorena? Pode falar. Posso sim. Então, em relação a isso, eu tenho um olhar em relação a, por exemplo, se a criança faz físio, fono e TO no mesmo dia, ou faz físio e fono, ou físio e TO. Eu prefiro orientar para que faça físio primeiro e depois as demais terapias, até porque, como a gente trabalha um movimento muito amplo, né, dentro da fisioterapia, isso acaba auxiliando, né, nos ganhos posteriores da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, principalmente em relação a tronco, né? Então, a gente consegue dar uma conduzida melhor quando a fisio acontece primeiro. Eu sei que nem sempre é possível, mas quando se tem essa organização, eu percebo, pelo menos no caso do Arthur, que é a criança que eu atendo, que a condução é um pouco melhor em relação a essa questão de fadiga, enfim. Certo. Eu já vou responder a Ivane, inclusive. Eu acho que vai muito também, além do que a Lorena comentou ali, eu acho que vai muito também da gente observar, né? Foi falado muito, a doutora Tati falou sobre a individualidade do paciente, sobre respeitar o limite do paciente. O método CME é um método que, vocês viram ali pelos exercícios, ele demanda um gasto energético muito grande. Então a gente sempre fala, eu sempre falo para os pais, comento ali com a Júlia sempre, na semana de intensivo CME, o dobro de água para a criança, alimenta bem, dorme depois das sessões. O Vicente não dorme, porque o Vicente é uma criança assim que eu não sei de onde que ele tira tanta energia. E mediação, né? Você tem que mediar por exemplo, no início da semana eu consigo fazer exercícios mais intensos, que demandam mais energia. Ao final da semana, quinta, sexta-feira, eu já vou reduzindo um pouquinho a intensidade desses exercícios. E entre cada repetição daquele exercício ali que a gente viu, existe um tempinho de descanso. Daí repete novamente, descanso, repete novamente. E uma sessão e a outra sempre ficam bem distanciadas. O Vicente, por exemplo, faz uma sessão às 7h50 da manhã e a outra às 18h50 da tarde. Então você tem um tempo bem grande entre uma e outra para a criança poder descansar. Ali o que a Ivânia falou vai fadigar, mas a fadiga muscular, né, ele não vai, no CDG, ele não vai gerar nenhum tipo como se diz, de perca, né? Bem como, por exemplo, a gente entra em uma das contraindicações do CME, que são crianças com doenças progressiva degenerativa. E aí sim nós não podemos entrar com a terapia CME, justamente por conta da fadiga, né? Mas no caso do CDG não vai acontecer percas, né? Pelo contrário, eu vou dar mais uma vez o exemplo do Vicente, já que estamos aqui entre terapeutas do Vicente, em alguns, né? Lógico. Você chega ao final da semana, o Vicente talvez tem menos reações do que ele tem no começo da semana. Porém, na outra semana, no meio da outra semana que ele já está em período de descanso, a Juliana sempre me manda vídeo de alguma coisa nova. Eu até ia separar o vídeo dele andando ali, mas ele está desnudo no vídeo, então eu não quis expor ele. Mas tem um videozinho dele que saiu do carro, foi caminhandinho pela parede até a janela, tentando subir na janela. Então, existe a fadiga muscular. E essa fadiga muscular, ela traz um pouquinho mais de dificuldade ao final da semana de intensivos. Mas na outra semana, quando a criança já vai descansando os músculos, falando em músculo, e vai assentando essas conexões novas no seu cérebro e usando essas conexões novas, é que a gente vê os resultados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa direcionada para mim aqui. Muito obrigada, colegas.
os terapeutas, os físios, né? Acho que a gente teve as perguntas para eles. Agora a gente tem 2 perguntas aqui para nossa colega Elaine, a TO, né? Então, Elaine, a primeira pergunta é sobre sensibilidade, né? Então, o que fazer para melhorar a alteração tátil e a questão sensorial da boca? É, a parte sensorial, a gente trabalha com várias texturas na criança. Só que todo mundo acha que a textura a gente tem que trabalhar nessa área só. Não. A criança, quando ela tem essa alteração tátil, ela tem alteração quase no corpinho inteiro. Então, exemplo, eu sempre falo para as mães darem banho com várias texturas diferentes, porque o corpo vai recebendo essas informações e vai trabalhando toda a parte de captação neural, né? Vai fazendo novas sinapses, vai fazendo tudo. Então, assim, um dia dá banho com uma esponjinha vegetal, outro dia dá banho com uma fraldinha, outro dia dá com um chumaço de algodão. Eu estou dando exemplo no banho, mas assim, um dia brinca de amassar banana, que aí ele já vai levar na boca. Um dia trabalha a banana, mas põe um grão junto. Um dia brinca com. Aqui no sul é muito comum o sagu. Então, brinca com o sagu cru, depois molha o sagu, joga um pouquinho de suco de uva quente no sagu, porque se a criança. Isso vai no corpo, vai no pé, principalmente no pé, porque isso também vai facilitar a parte dele conseguir andar melhor, realizar o passo melhor, porque não tem essa alteração. Algumas crianças têm o hábito de andar na ponta de pé, como a gente citou anteriormente na outra oficina, falaram muito do TEA, né? Então, o TEA tem esse hábito de andar na ponta do pé, né? E por quê? Porque ele tem uma baita alteração. E quando a gente consegue organizar essa alteração dele sensorial, a gente organiza todo o aspecto de escovação de dente, todo o aspecto dele com a seletividade alimentar com texturas. Então, assim, o brincar, eu sempre falo assim, traga texturas no brincar, no corpinho. Isso já vai facilitar muito, principalmente na parte da escovação e na parte de aceitação alimentar com texturas diferentes. Ótimo. Então, não é porque é só a sensibilidade oral que a gente tem que trabalhar só na boca, né? A gente vai trabalhando Não, em outros lugares do corpo também. Muito bom. sim. Mais uma E pergunta a forma de. Desculpa, só a forma de ofertar a escova, quando a criança está com muito alteração, normalmente os pais, vamos supor que a cerda está aqui, né? Os pais já colocam a cerda direto no dente, na gengiva. E não, a gente entra com as costas da escova e gira, entra com as costas e gira. Por quê? As costas não têm textura. Entendeu? É uma coisa que assim adianta muito. Põe alguma coisa para a criança quando ela tem um reflexo de ficar mordendo a escova. Então põe uma outra escova, eu sempre esqueço o nome correto científico, que é um bastãozinho que a Fono usa muito de silicone, que é mais sei. rígido. Então coloca ele e escova. Mas eu sempre falo para a mãe colocar a mãe, o pai, né, o responsável, também dá uma escovinha de dente aonde ele possa estar segurando. Por quê? Porque é um momento prazeroso. Brinca com a escovinha de dente com outros brinquedos, deixa no meio dos brinquedos essa escovinha de dente, para que a escova de dente seja familiar para a criança, não seja algo invasivo para ela, porque ela, opa, calma, está acontecendo alguma coisa, ela se desorganiza inteira. Então, quando ela tem o contato com a escova, de virar brincadeira, dela pedir para escovar o dente da mamãe, do irmão, de alguém, do bichinho, deixa. É importante isso. E isso vai facilitar. O Elaine, que você está comentando? É esse motorzinho? O Zivibe? O Zivibe que você comentou? Mas aquele que não vibra nada, o que é só para morder mesmo, que tem textura. Azulzinho, né? Tá. É porque eu uso no Arthur esse Zivibe e tem várias texturas, mas também dá para ter o motorzinho junto. Não, eu peço para não ligar o motorzinho, porque aí é muita informação ao mesmo tempo. A informação da escova, a informação daquilo na boca eu falo bastão, né? O bastãozinho. Então, só põe o bastãozinho, sem o motor junto. É a mesma coisa a escova elétrica. A escova elétrica, logo no início, não é legal. O Vicente passou por isso, pela escova elétrica, mas passou bem depois. Tem um ano e meio, mais ou menos, que ele escovava com a escova elétrica. Por quê? Porque ele não tinha a autonomia ainda de fazer um movimento
de vai e vem. E a gente treinou bastante. Várias coisas de brincadeira que ele ia utilizar esse movimento. E é muito gozado. O movimento do vai e vem na boca dele, eu associo com o quê? Com o movimento de cortar, de usar a faca, que é o mesmo movimento, só que em posição diferente, com gravidade diferente, com ação diferente. Então, assim, é só uma dica que para mim, e eu converso muito, que eu vi que alguma coisa lá no chat, eu faço muita troca com os terapeutas do Vicente, com o pessoal da escola, eu Ótimo, acho essa era a próxima importante. pergunta. Uhum. Vocês costumam, entre vocês, até a gente trazer para a roda a nossa colega Lorena que fez primeiro, né? Os fisioterapeutas, vocês costumam trocar entre especialistas? O físio conversa com a fono conversa com a TO, como que é essa dinâmica por aí? Pode seguir, Elaine, que você estava falando. Eu costumo sempre estar conversando, eu sempre falo para a Juliana que deixar à vontade para dar para os terapeutas. A fono eu converso bastante com ela, porque a gente tem outros pacientes em comum, porque aqui em Blumenau, quem tem o Bobat é poucas pessoas, de fono acho que é só ela, e de TO sou eu e agora mais um guri que fez a formação. Então, assim, a gente faz bastante troca. A físio a gente faz dentro do possível, mas a gente tenta sempre estar fazendo. O meu celular é fácil acesso. Eu deixo, as mães me mandam mensagem, às vezes eu posso demorar para responder, porque eu trabalho em outros lugares, eu atendo outras crianças. Então, assim, às vezes eu vou responder, me mandou logo cedo, eu vou responder no final da tarde ou à noite, quando eu chegar em casa. Mas eu tento responder de tudo dentro do possível. E essa troca é sempre válida, porque a gente tem que saber o que está sendo feito, para a gente ter um objetivo, uma meta em comum, né? Não só o que a mãe quer, mas ou o que o terapeuta quer, que nem o colega falou, a gente tem que fazer tudo individualizado. A minha terapia com o do Vicente é um, de fulano é outro, de fulano é outro. Mas eu viso sempre assim, eu sempre pergunto para o pai, o que você quer? A Ju, quando me trouxe a parte do lápis, né, para a gente fazer um intensivão, o Vicente, no início eu coloquei um pouquinho de Durepox na pontinha do lápis, bem pouquinho, só para dar um pouquinho de peso. Por quê? Porque ele não tinha ainda força nos dedinhos para que o lápis conseguisse sair com cor. Ele canetinha ele fazia, mas o lápis não. Então a gente pôs. Depois disso, aí ele não queria mais brincar com isso, então a gente foi adaptando. A gente pegava esses canetões, que é de giz, e brincava de escrever nos vidros, no espelho. A criança que tem bastante alteração sensorial, eu utilizo bastante. Agora, é da Faber-Castell. Isso aqui é tinta, é guache. Só que é um pincelzinho, não sei se dá para ver direito, é um pincelzinho, ó. É da Faber-Castell. Então, a criança que não tem a pinça, ela consegue brincar. E que tem alteração sensorial, ela consegue brincar. Aquela criança que não consegue se sujar. Porque aqui ela não se suja, ela segura, mas não se suja. É diferente do pincel. Então, assim, a gente foi adaptando o material. Mas o nosso objetivo, porque o Vicente é uma criança que insiste muito. E ele se desafia, ele mesmo, dele, é da natureza dele, se desafiar. A gente conseguir voltar a um lápis e uma caneta sem ser jumbo, sem ser aquele triângulo, o normalzinho. Porque eu já adaptei o lápis, mas ele não gostou da adaptação. Eu já pus aqueles engrossadores, mas ele não quis. Ele brincou no início, mas depois para ele era só a farra ali de brincar, e depois ele tirou e não quis. Eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que Ótimo. respeitar a vontade do meu paciente. Então, assim, não é porque ele não quis, e aí o que a gente fez? A gente passou para o lápis jumbo, que ele aceitou. Legal, Mas a Elaine. nossa meta, na parte da escrita, é ele fazer com lápis fino normal, HB2. Né? Então você vai adaptando as necessidades e conversando com os profissionais. Eu não sei se a Adriana está aí ainda, que é a neuropsicóloga que começou. Se ela também faz essa troca com os profissionais, pode falar um pouquinho para a gente como que ela entende a importância disso? Eu até queria falar justamente sobre isso, porque para mim, principalmente na área da aprendizagem, é fundamental, porque, por exemplo, o Arthur, ele tem algumas limitações, né? Tanto motoras,
de percepção. Então, essa troca, para mim, é fundamental. Inclusive, Lorena, estou te vendo aí, logo eu entrar em contato com você, tá? Que eu preciso muito também. Mas eu tenho tido muito contato com a FON e também, principalmente, com o Telecom, porque para saber justamente e passar também o que eu estou fazendo para verificar se eu também estou trabalhando as áreas que são importantes, que eu não estou, vamos dizer assim, inferindo ou prejudicando algum trabalho, que é fundamental. Então, por exemplo, por Arthur não ser uma criança oral, né? Ele não fala, mas ele se expressa de outras formas, eu percebo que eu consigo muito com ele com a estimulação visual. Então, mas eu tenho receio também que essa estimulação seja excessiva. Não posso também exagerar. Então, eu tenho que ter essa mediação e muitas vezes o João, que é o TO que o acompanha, também fala comigo o que eu posso, o que eu devo e também, ao mesmo tempo, dentro disso, eu trabalho a estrutura do que possa ser estar sendo feito e passo também para a escola, né? Para que a escola também dê continuidade, principalmente na questão da adaptação do conteúdo que vai ser feito, da atividade que vai ser realizada, né? E eu percebo assim que quando a gente faz esse trabalho, ele se engaja mais realmente com a gente e a gente tem respostas mais positivas, né? Então a gente tem essa troca para mim, principalmente na minha área, é fundamental porque a gente não domina aquelas necessidades que são comorbidades que a gente são limitações, mas que a gente pode expandir de alguma outra forma. Ótimo, ótimo. Obrigada, Adriana. Então, assim, Nada. chegamos no final das perguntas. Acho que foi muito interessante a gente pensar em esse apoio multidisciplinar, não só intermultidisciplinas, mas a gente também integrar essas disciplinas entre si para o desenvolvimento da criança e apoio dos terapeutas de forma mútua. Agora eu vou passar a palavra, Tati, vamos ver se você voltou por aí, Tati, para fazer um encerramento com os profissionais e a gente fazer o agradecimento e a gente encaminhar para o final do nosso seminário. Tá por aí, Tati? Oi, assim, estão conseguindo me ouvir? Porque o Sim. meu áudio deu um BOzinho aqui básico. Agora voltou. Eu gostaria muito de agradecer novamente a todos vocês. A gente entende que cada um de vocês na área são fundamentais para ajudar as nossas crianças e adultos, né, com CDG, fazem total diferença na nossa vida e todos vocês em conjunto, neuro, físio, TO, fono, até mesmo tem gente que faz psicomotricidade, tem outras terapias, né? Ecoterapia, musicalização, são infinitas as possibilidades para dar para os nossos CDGs terem uma evolução, mesmo que seja mínima, mas cada pedacinho, cada parte importa e importa muito. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Pela contribuição, e eu vou estar seguindo agora com o encerramento. Uhum. Vamos fazer a foto primeiro? Abrir a câmera para fazer a foto Sim, com esse verdade. grupo, né? E daí acho que a Ju quer fazer os recados finais? Pode ser, Estelle. Vamos fazendo a fotinha aí. Enquanto a gente se fazer a organiza, então, eu acho que eu posso ir falando, né? Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras, né? Então, a gente já colocou o formulário aqui umas 2 vezes, né? De avaliação. Peço para que vocês acessem, é bem rapidinho. Muito importante também para que a gente possa estar melhorando, né? Nos próximos eventos que a gente for construindo. Esse é o segundo, né? A gente deseja que no próximo ano tenha novamente, né? Que esse movimento continue. Esperamos que vocês tenham gostado. Estamos trabalhando para cada vez mais trazer conhecimento e aprimorar esse encontro anualmente, né? A questão do formulário eu também já comentei. Eu falei na parte da manhã, mas vou comentar agora também. Nós temos no link da bio do nosso Instagram, tem a cartilha do CDG, que ela foi feita faz 1 ano, né? A gente até divulgou no seminário do ano passado. Tá sensacional, traz vários conceitos, ajuda no nosso dia a dia, indo em consulta médica, né? Médico novo, terapeuta novo, é muito legal vocês demonstrarem a nossa cartilha.
reforçar que a nossa associação ela não tem fins lucrativos, né? Então, se vocês desejarem fazer qualquer contribuição de qualquer valor, tem a chave Pix tá aqui na tela, que é o nosso CNPJ da associação, tem o QR Code. Nós temos também uma loja onde vocês podem estar adquirindo camisetas, bonés, tem também garrafinha térmica, e também, acho que é isso, né, Estelle? Acho que a gente pode se organizar aqui para estar fazendo a foto. Mas reforço, né, o nosso muito obrigado. Foi sensacional essa troca de famílias, de terapeuta. A parte da manhã também foi muito bacana. Esperamos que vocês tenham gostado também. E acho que a gente pode fazer a fotinho e eu passo a palavra para a Estelle novamente. Vamos fazer a nossa foto final. Vamos lá, sorrisos. Um finzinho de domingo, estamos todos aqui. Vamos lá. Pronto. Tudo certo aí com as telas? Então, tá bom. Então, eu vou ter a palavra final aqui. Se alguém do Conselho Diretor também quiser falar alguma coisa, fique à vontade, né? A gente quer só nesse momento final aqui agradecer mais uma vez a todos os participantes que estão aqui. A gente quer reforçar que nós somos todos voluntários. Nós somos, Raquel, você vai assumir porque tá as duas aqui chorando já. Nós somos todas mães, todas voluntárias, todas estamos aqui. Ontem era 10 e pouco da noite, a gente estava finalizando, tudo por uma causa maior, que é uma causa que nos move, que é o amor pelas pessoas que a gente tem na nossa vida. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho, então agradecer, né, os profissionais, a comunidade que está aqui, as famílias, né, que engajam sempre com a gente, que nos ajudaram em disseminar esse seminário, que nos ajudaram com as postagens, e é por causa de todos vocês que a gente está aqui e que a gente continua. Nós vamos em breve, preparamos aí algo muito bonito, que a gente entende que se hoje a gente está aqui é por conta de pessoas que vieram antes de nós, então a gente tem toda uma história para ter chegado até aqui. Nós preparamos algo com muito, muito carinho mesmo, para contar toda a história do CDG, quais foram os caminhos, as pessoas que nos trouxeram até aqui. Em breve isso vai estar sendo divulgado nas nossas redes sociais. O mês de maio não acabou, então a gente ainda vai trazer muito conteúdo, a gente pede que vocês nos acompanhem por lá, e a gente vai estar formalizando os vídeos, as gravações de hoje, os materiais que vão ser compartilhados. Em breve a gente vai estar colocando os nossos conteúdos por lá. Deixa eu ver se eu me esqueci mais de alguma coisa. Em especial, eu quero agradecer aos organizadores do evento, então, Raquel, toda a sua dedicação, Tati, Sara, que nos ajudou a construir tudo isso, a Ju, que fez a cerimônia, né? E todo aí o nosso conselho diretor, que ajudou aí esse seminário sair do papel. Raquel, você quer falar alguma coisa? Bom, só queria agradecer também. Eu acho que a segunda edição do seminário, eu acho que cada vez a gente está melhorando e aperfeiçoando. Só parabenizar as meninas, as famílias. Nós estamos aqui porque estamos unidos em prol de uma causa comum. Acho que se me perguntassem há uns 5 anos atrás, 5 não, talvez há uns 10 anos atrás, Raquel, você vai fazer isso num domingo? Muito provavelmente eu diria, vou não. Mas é interessante como a gente se molda também e a gente faz pelos nossos filhos, pela nossa família. E que bom saber que a gente conta com profissionais tão qualificados que também dispõem e estão disponíveis, né, para partilhar com a gente isso. Numa tarde dessa, a gente não deu nada em troca além de ouvi-los. Então, assim, é só gratidão mesmo. Então, assim, saber que nessa jornada que a gente trilha, a gente encontra tanta gente também que nos apoia e isso nos dá forças para seguir adiante. Acessem lá no Instagram depois, partilhem depois os vídeos, os conteúdos. Nós somos a associação, nós em quem fazemos o seminário. Então, isso aqui é para a gente. E, então, é fundamental que vocês entendam que isso aqui é um reflexo do que nós somos. E se a gente está avançando, é porque cada vez mais a gente está fortalecido e capacitado. Obrigada a todos e espero vê-los numa próxima edição.
É isso, gente. Muito obrigado. A gente não, acho que a palavra não é incansável, porque a gente sabe que a gente cansa, mas eu acho que a gente continue, que a gente seja imparável, né? A gente tem uma causa maior, a gente sabe o porquê que a gente está aqui, o porquê em que a gente está aqui, então que a gente continue em busca de conhecimento, de diagnóstico e de cada vez mais buscar melhoria de qualidade de vida para as nossas pessoas com CDG, tá certo? Então, eu declaro Mais uma oficialmente. coisinha. Pode Não, mas eu falar, queria pode dizer, falar. encerrar, que é Aham. aquilo, né? A gente sempre lembra das pessoas e das famílias que já estiveram conosco nessa jornada, que hoje não estão mais conosco, mas que a gente se move também por elas. É isso. É o começo, o meio e para sempre em frente, né? A gente continua, tá bom? Então, oficialmente encerrado. Muito obrigada a todos e depois a gente vai disponibilizar todo o material. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.